18, Lucas 18, verso 1. Eu já mandei para você o arquivo, o que está na minha mão aqui já está no seu celular, mandei pelo Zap, o arquivo no Word. Pastor, eu não recebi, provavelmente por 2 motivos: ou você não me deu o seu contato para eu colocar na lista de transmissão, ou você não me aceitou e não me colocou na sua lista de contato. Se você não me aceitar na sua lista de contato, né, registrar, você não recebe. Não recebe. Não sou eu que não mando, é o Zap que não deixa, tá? Eu queria receber os links, as mensagens, tal. Pois então você me fala, você está aqui conosco. Eu não coloco a pessoa na lista quando? Eu não coloco. Quando a pessoa não congrega conosco. Se a pessoa não está conosco no dia a dia, daí eu não coloco. Mas por quê, pastor? Porque às vezes a pessoa ela veio fazer uma visita. Ela até está congregando com fulano, com beltrano, aí eu vou mandar mensagem para a pessoa. Eu acho chato. Tem gente que faz isso, tem um pessoal que às vezes até manda convite para os irmãos aí. Eu acho isso feio. Além de feio, eu acho chato, eu não faço isso, né? Eu não faço. Então, os irmãos que estão conosco no dia a dia, eu ponho aí, mando 3, 4 mensagens quase todo dia, né? Então, se você quer, não estou vendo visitante aqui conosco. Se tiver, eu não estou conseguindo identificar. Pastor, eu quero que o senhor ponha meu nome e meu telefone na lista de transmissão dessa igreja. Na saída, procura a diaconisa, procura o diácono, deixa o seu telefone e pede para eles me entregar. Eu vou escrever, deixa o número, não é o telefone. Deixa o número, eu coloco e mando para você, sem problema nenhum. Tá bom? Então, já mandei o arquivo para você aí, ó. Vamos lá. O tema para nós pensarmos é a chave chamada oração. Eu conversei com os irmãos pela manhã, nos 2 cultos, e agora com você. A diretiva da reflexão é a mesma, a inspiração vem de Deus, de acordo com a necessidade do povo desse momento. Eu estive com meu pai, eu falei que a semana não foi das mais fáceis. Eu estive com o meu pai no pronto-socorro na terça-feira, por isso não estive aqui na atividade das mulheres, mas eu sei que foi muito joia, foi muito boa. Recebemos elogios de pessoas que nem estão conosco aqui no dia a dia. Parabenizei a pastora Márcia e todas as mulheres que ajudaram, contribuíram, os irmãos que fizeram homenagem. Foi bem legal, foi bem joia, mas porque o senhor não mandou pelo menos uma mensagem, um vídeo, pastor? Porque a cabeça minha ela estava com tanta coisa, irmão, mas com tanta. Meu pai morreu 2 vezes essa semana e ressuscitou de novo. Você não fica bom na cabeça, não fica. Eu pelo menos não fico. Eu não posso falar por você. Então, 2 vezes essa semana, meu pai estava morto, a gente estava ali ajudando e Deus ressuscitou meu pai por 2 vezes. Eu estive no hospital com ele, passamos a noite, na terça para quarta. Vou aproveitar para abrir um parênteses. Meu pai foi para a sala de emergência, depois para a sala de emergência na sala de observação. A sala de observação daquele hospital novo ali, o pronto-socorro, é uma judiação porque é um hospital novo, um prédio tão joia. Mas toda tomada de bolor, toda tomada, eu entrei e já fiz foto do lugar e já mandei para a assessoria da vereadora Ana Pavão e já pedi assim, conversa com o prefeito que esse negócio está feio, precisa resolver isso aqui. Se você tiver em alguma situação e você vê, faz a foto e me manda, pode me mandar, que o que eu puder encaminhar e mandar para frente eu vou mandar. Vou pedir, então, já pedi para ver, porque não está certo, né, irmão? Não está certo, o pessoal vai lá passar 1 dia, 2 dias que seja em observação ali, com aquele cheiro de mofo, todo o teto, todo embolorado. Está errado, está muito errado. Você paga imposto, e a gente não pode ficar com a boca fechada. Como eu não sabia de nada, eu nunca falei nada. Como eu vi, eu fiz a foto e pedi para ajuda de quem pode ajudar e está eleito para ajudar, né? Então, está feito. Passei a noite ali com meu pai. E eu fiquei pensando algumas coisas, né? A Bíblia ensina para nós assim, o médico ele não vem senão para aquele que está doente.
Quem está são não precisa de médico. Logo, quem está são não precisa de Jesus. Pastor, que heresia. Não, é isso daí. O próprio Jesus falou, o médico ele veio para quem está doente. Assim como eu não vim para chamar o justo, eu vim para chamar o pecador. Pronto. De Jesus precisa quem entendeu que é pecador. De Jesus precisa quem entendeu que estava indo para o inferno e Jesus ele é o caminho para o céu. A pessoa que estava indo para o inferno e não quer ir para o inferno, fala, eu não quero ir para o inferno. Bom, então você tem que estar com Jesus. Você está com Jesus, você vai para o céu. Sem Jesus, você vai para o inferno. Pronto, simples de entender, simples até de falar. E ali tem vários pacientes, né? Entre eles estava o meu pai, acamado ali, sendo tratado, meio delirando. Tem uma hora que ele olhou, eu nem vou falar o que ele falou, porque não é palavrão, mas é uma palavra feia. E alguém pode ouvir, ou até mesmo assistindo, alguém pode de repente interpretar de uma maneira que não seja legal e trazer chateação desnecessária. Mas meu pai estava meio que variando, então ele viu umas coisas. Teve uma hora que tem um pessoal nas camas da frente, lá, o que aquela turma está naquele balcão lá pegando aquela cerveja? Falei, não, pai, não é cerveja. Não, eles traem cerveja escondida. Falei, não, pai, ninguém trouxe cerveja escondida. Fique tranquilo que não tem ninguém tomando cerveja aí. Enfim, né? Aí tinha lá uma pessoa entregue, tinha outra pessoa que não estava tão entregue assim. Na frente dos enfermeiros, dos médicos lá, tinha um rapaz que estava, não sei se a Rose, no mesmo dia estava lá a Rose também, né? O Vande, não sei se chegaram a ouvir algum grito. Talvez não, porque o rapaz ele foi sedado, não sei se vocês chegaram a ouvir. Tinha um rapaz que ele gritava, ele pulava na maca, irmão, pensa uma coisa horrorosa de ver, uma coisa terrível. Amarrar as mãos, amarrar os pés, amarrar o peito dele, ele pulava na maca e falava cada palavrão, uma coisa, até que em um dado momento deram, não sei se um remédio, uma injeção, como que foi administrado na vida dele o medicamento ali, ele apagou, a língua caiu para baixo, assim, ficou com a língua balançando no caminho e desmaiou, pronto. Por que o senhor está falando isso, pastor? Para ficar fácil, ou penso eu que facilita um pouco a compreensão. Usei o exemplo, comecei falando de Jesus, dizendo que o médico veio para os que estão enfermos. É uma figura, uma alegoria. E nós, muitas vezes, somos exatamente como pacientes dos mais variados. Um paciente recebe o tratamento de uma maneira mais tranquila, outro paciente está sendo medicado, mas nem está entendendo que está sendo medicado, mas está sendo medicado. Já o outro está sendo medicado, mas está nervoso, mas está bravo, mas está espumando, mas está raivoso, e assim vai. Cada paciente, cada crente, tendo a sua reação mediante o tratamento dado pelo médico dos médicos, chamado e conhecido como o Senhor Jesus Cristo. Pronto. Aqui, nesse momento de Lucas 18, Jesus ele vai conversar com os discípulos e ele vai mostrar a importância da oração na vida de uma pessoa. Se eu for falar, se alguém aqui tem algum problema, alguma dificuldade, alguma luta, irmão, é chover no molhado. Porque todos nós temos alguma questão a ser resolvida na nossa vida. Todos nós. Alguns têm algumas questões mais graves, outras pessoas algumas questões mais simples de se resolver, alguns com questões que podem ser resolvidas em curto prazo, outros questões que vão ainda um tempo para serem resolvidas, mas todos nós temos alguma coisa a resolver na nossa vida, começando por mim, pelos músicos que estavam me ajudando aqui. O Celcinho está até rouco, né, Dani? De ficar gritando, vai Corinthians. Foi assistir o Corinthians ontem. Miserável, foi lá e não levou eu. Não tem problema, deixe ser para mim. Cada um com as suas dificuldades, cada um com as suas. Jesus, verso 1, quem está lá? Samuel, por favor. Verso 1 diz assim, conversa de Jesus com os discípulos. Então Jesus
contou aos seus discípulos uma parábola. A finalidade, parábola é uma história, uma lição com a intenção de passar um ensinamento. Jesus contou uma parábola para os discípulos, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca. Então, o que nós vamos ler, ou estamos lendo já, tem a finalidade de ensinar para nós esses dois pontos importantíssimos na vida de um crente. Primeiro, ele deve orar sempre. E ele não deve desanimar nunca. Ele deve orar e não desanimar. Volto no que eu já falei. Todos nós temos dificuldades a serem resolvidas. E algumas dificuldades são difíceis, hein? Agora, Jesus ele está conversando com os discípulos e ele dizendo assim, vocês devem. Ele não está sugerindo, Brunão, ele não está sugerindo que os discípulos orassem sempre. Ele está dizendo, vocês devem orar sempre. E ele não está dando a hipótese, olha, conforme for, desista, desanime, pula do barco, joga a toalha, abandona. Não, ele está dizendo assim, não desanime nunca. Então fale para quem está pertinho de você, apenas a título de ajudar a fixar a informação, em quem está do seu lado e em você também. Diga assim, dever orar sempre, não desistir nunca. Talvez Deus já respondeu a alguém aqui e nós já podíamos ir embora para casa, mas vamos conversar mais um pouco. 1 Tessalonicenses 5,17 vai falar disso. Orai sem cessar. Então, a ideia dessa conversa é mostrar a importância da vida de oração. A importância. E meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo um período, eu não gosto, às vezes eu falo, eu me expresso mal e a minha fala, às vezes acaba trazendo algum desconforto, alguma chateação para alguém. Deus sabe a minha intenção na fala, mas a gente tem que tomar cuidado, porque a gente às vezes fala vou falar, mas minha fala não tem a intenção de criticar nada e ninguém, não tem. Ela tem a intenção de constatar. A igreja, de uma maneira geral, nos dias de hoje, está vivendo uma onda, porque as igrejas elas vivem das ondas, né? Vem onda, depois volta a onda, depois vem a outra onda, depois eu poderia falar de ondas que vieram. Não vou, eu vou economizar o tempo para ficar aqui. Mas a onda que hoje tem soprado, né, ou tem agitado as águas, é a onda do motivacional. É a onda de levar a pessoa a olhar para si, olha no espelho e fala, você é o cara, você é a mina, você é capaz, você pode, você vai dar certo, seu nome é sucesso, seu sobrenome é vitória, e assim por diante. Essa é a onda que tá agitando o mar de uma maneira geral. E é uma onda que muita gente acaba surfando, porque as pessoas, via de regra, elas não recebem elogio de nada e de ninguém. Via de regra, as pessoas elas estão querendo alguém apenas e tão somente dizer assim, olha, vai nessa tua força, varão valoroso. Mas nem isso a pessoa ouve. Então, as palavras motivacionais, as palavras carregadas de emoção, as palavras, hoje em dia, né, aqui nós temos alguma coisa, é muito pouco, mas muito pouco mesmo, vai chegar uma hora que nós vamos ter muito, mas hoje é muito pouco, uma estrutura, né, um painel, uma iluminação, tem um pouquinho, mas tem lugares que tem tanta coisa, tanta produção, as músicas preparadas, os acordes preparados, onde o pregador está falando, aquele acorde já está sendo feito, o acorde ele convida a pessoa, quem já assistiu Suspense, o filme de terror aqui? Deixa eu ver. Você já assistiu, né? Você já percebeu que fica no fundo aquela musiquinha. Fala, meu Deus do céu, vai ser agora, vai chegar, e não chega nunca a miséria do monstro, seja lá do que for, né?
Porque as músicas, elas têm o poder de conduzir a pessoa para determinadas situações. Então, muitas vezes é aquela música quebrantando, levando a pessoa, ela não sabe porquê, mas ela está com uma vontade tão grande de chorar, muita coisa é preparada, emocionalmente preparado, com a intenção de mexer com a emoção da pessoa que está sentada ouvindo uma palavra. Então Jesus, ele sabe como as coisas acontecem. E nós somos cristãos. E os demais também são cristãos. Falei, vou repetir. Essa é uma onda. É uma onda que muitos, inclusive, têm surfado nela. O problema não é surfar nessa onda. O problema é deixar de lado a segurança do chão da palavra e da oração. Então, muitas pessoas surfam nas ondas que vão e que vêm, nos movimentos, mas deixam de lado a segurança do chão. O chão é o lugar seguro. E o chão, para nós, traz esse entendimento. A oração, ela não é uma onda. A oração, ela é segurança. A palavra não é uma onda. Agora está vindo uma onda que nós devemos de aprender, estudar a palavra. Não, isso não é onda. Isso aí é chão, é base. É onde nós devemos nos apoiar. Jesus está conversando com os discípulos exatamente disso. O dever de orar sempre. E nunca desanimar. Abro só um parênteses para acrescentar algo que não está no esboço, depois você acrescenta. Então, anota aí, depois você acrescenta para você ajudar outras pessoas. Jesus, ele disse assim, vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, a oração é importante, sim ou não? Mas a oração, ela é importante acompanhada da vigilância. Usei exemplo e vou usar o mesmo exemplo. Usei o exemplo, eu, há algum tempo atrás, lá atrás, aos 25 anos de idade, eu me converti. Na ocasião, eu, por exemplo, eu era alguém que bebia pinga, uísque, vodka, não bebia gasolina, irmão. E hoje em dia, com o preço da gasolina, de jeito nenhum também, né? Mas eu bebia. Então, pego esse exemplo que eu fui liberto, graças a Deus, para fazer uso dele. A pessoa, ela está orando. Estou orando para Deus me ajudar a ser liberto da bebida. Ótimo, lindo, bonito de ver, né? Estou fazendo um jejum para vencer a bebida. Ótimo. Só que a pessoa não sai da porta do bar. Vai vencer a bebida, sim ou não? Dificilmente. A pessoa está fazendo oração, jejum, campanha para vencer a bebida. Mas ela está sempre junto com os amigos que carrega no porta-mala do carro a caixa cheia de bebida. Vai vencer a bebida? Não vai. Peguei esse exemplo. Tem outros tantos exemplos que a gente podia ir pensando juntos. Quando nós estamos orando, nossa oração, ela deve de ser acompanhada da vigilância. Outro dia eu falei para você, que outro dia eu conversei com uma pessoa, orientei uma pessoa que me dizia, olha pastor, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, até campanha eu tenho feito. Tá bom, então você ora, você jejua, você faz campanha, mas a vida sua não está de ponta cabeça à toa. O que está acontecendo aí? Aí eu falei, eu preciso entender para poder medicar do jeito certo. Comecei a perguntar, tal coisa, a pessoa me falou. Outra coisa, a pessoa foi falando. Falei, bom, já entendi o que está acontecendo. Você é uma pessoa que ora, mas você é uma pessoa que não vigia. Se você começar a vigiar, você vai ver que muita coisa na sua vida vai começar a mudar. Talvez nós tenhamos pessoas que estão aqui conosco agora, que são pessoas que oram. Pessoas que estão acompanhando online, que oram. Mas oram e não vigiam. Jesus, ele não inverteu a ordem. Ele disse, vigiai e orai. Antes da oração vem a vigilância. Verso 2, Samuel, por favor. Ele disse, ele quem? Jesus. Em certa cidade havia um juiz
que não temia a Deus e nem se importava com os homens. Bom, Jesus então agora ele vai usar a figura do juiz. Jesus está querendo passar uma informação, uma mensagem para os discípulos e para todos nós. Ele usa a figura do juiz. O juiz, irmão, nós sabemos que na sociedade é uma das pessoas que mais estudou para chegar onde chegou. Se tem uma pessoa estudada e preparada, é o juiz. Ninguém chega não sei nem como que fala, lá em cima, lá ao posto de juiz, magistrado, talvez seja isso. Ninguém chega a esse posto se não tiver estudo, se não tiver aprendizado, se não tiver muito bem preparada, muito bem estruturada em todas as áreas, emocional, intelectual, sentimental. A pessoa tem que estar muito bem preparada para chegar a um posto desse. Então Jesus fala assim, havia um juiz numa cidade. Só que aí ele fala assim, esse juiz não tinha temor de Deus. E também ele não se importava com os homens. Quer dizer, não bastava ele não ter temor de Deus. Além de não ter temor de Deus, ele não estava nem aí com os homens. A pessoa não ter temor de Deus já atrapalhou tudo, né, irmão? Vamos combinar que a pessoa sem temor de Deus, ela faz cada barbaridade. Então, temos conversado aqui, eu tenho conversado com você alguns domingos, sobre a chave que move o sobrenatural na nossa vida. Uma pessoa que não tiver temor de Deus, dificilmente ela vai abrir a porta para que o sobrenatural aconteça na vida dela. Ela vai viver no natural. Jesus fala, esse juiz não temia a Deus e também não estava nem aí com os homens, não se importava com as pessoas. Nós vivemos assim diariamente, cercados de pessoas que, primeiro, não têm temor de Deus. Segundo, não estão nem aí com a gente. Se puder pisar em cima de nós, eles pisam. Se puder dar rasteiro em nós, eles dão. Você está cercado de gente assim. Talvez você não parou para pensar, mas você está, eu estou, nós estamos. E aliado a estar cercado a esse tipo de pessoas, nós temos as dificuldades, os problemas para serem resolvidos no dia a dia. Vamos ler a Bíblia, ô Samuel, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Só para a gente pensar como que é, ou como são as pessoas dos dias de hoje. Só para a gente ver aqui, na Bíblia, vamos ler na Bíblia. Saiba disto, nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias, você também tem visto isso daí, cada vez mais os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, já disse a música. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, ou seja, eles estarão preocupados com o seu ego. Os homens, nós temos visto isso, você vai ler, você vai ver como que esse texto faz todo sentido nesses dias. Avarentos, pessoas avarentas, pessoas que estão preocupadas com o dinheiro, de trazer o dinheiro para si, de conquistar, de alcançar cada vez mais para si, para construir o seu império. Avarentos, presunçosos e arrogantes, pessoas que se acham acima do bem e do mal, acima de tudo e de todos. Blasfemos, desobedientes aos pais, nunca se viu uma geração tão desobediente aos pais como a geração dos dias de hoje. O enfermeiro, quando 3 horas da manhã eu pedi ajuda dele para trocar a fralda do meu pai, ele falou, você está de parabéns. É muito difícil a gente ver isso acontecer aqui nesse hospital. A turma não cuida dos pais, a turma simplesmente deixa aí, não tá, a regra é essa. Eu ouvi, pensei, infelizmente não está me contando uma novidade, está me contando algo que eu já tenho visto há algum tempo, né? Filhos que não são desobedientes aos pais, ingratos. Estamos vivendo uma época da ingratidão. Quanto mais você faz, mais a pessoa é ingrata, e ela fala que ela não pediu para você fazer nada, fez porque quis. É o tempo que nós estamos vivendo. Ímpios,
sem amor pela família, irreconciliáveis, ou seja, não quer saber de reconciliar, de pedir perdão, de reconhecer o erro. São as características das pessoas dos dias de hoje. Caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se também destas pessoas. Paulo conversando com Timóteo. Quer dizer, há 2000 anos atrás o Paulo já estava falando disso. Imagine 2000 anos para cá. Melhorou ou piorou? Só piorou. Então, Jesus ele usa o exemplo do juiz. Ele fala um juiz que não temia a Deus, um juiz que não se importava com ninguém. Com outras palavras, Jesus está dizendo assim, uma pessoa que não está preocupada com nada e com ninguém, a não ser consigo mesma, com o seu umbigo. Aí, o verso de número 3 vai jogar um pouco mais de luz na conversa. Havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faze-me justiça contra o meu adversário. Uma viúva, lá atrás, já passava apertado, porque ela era uma mulher. A mulher nem contada no censo ela não era. A mulher ela era importante se ela desse filho. Se ela não desse filho, também ela não valia nada. Não valia nada, essa era a cultura. Agora, essa mulher é uma viúva. Pronto, se ela é viúva, quer dizer que ela não tem nem marido, nem filho, não tem ninguém que vai estar cuidando dela. Quer dizer, não bastava ser uma mulher, tinha ainda que ser uma viúva. Jesus estava dizendo, a figura mais vulnerável da época, a figura mais limitada da época, a figura que mais necessitaria de ajuda e estaria impotente diante de situações na época. Então Jesus ele pega duas pessoas, o juiz tem o poder, ele tem a autoridade, ele tem o conhecimento e tudo. A viúva não tem poder, não tem autoridade, ela é extremamente dependente. E aí fica fácil da gente entender a conversa, porque nós estamos na mesma condição muitas vezes dessa viúva, porque nós nos vemos impotentes diante de certas situações. Você já se viu impotente diante de alguma situação, onde você olhou e pensou, nossa, eu não tenho o que eu possa fazer. Alguém já se viu assim? Alguém já se viu, olha, eu não tenho, como que eu vou fazer? Não tenho o que fazer. Verso de número 4. Por algum tempo, ele se recusou. Ele quem? O juiz. Mas finalmente, ele disse a si mesmo. O juiz disse para quem? Porque ele só se preocupava com ele mesmo. Então, até mesmo para falar, era só com ele mesmo. Finalmente, ele disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus, e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer justiça para que ela não venha me importunar. Pronto. Aí, irmã, essa mulher, ela vai ser atendida por esse juiz. Mas não é porque esse juiz ele entendeu que ele devia de cumprir com o dever dele e julgar a causa da mulher. Ela tinha algo a ser resolvido e ela só queria que fosse feita a justiça em favor da vida dela. Julgasse a causa. Se ela fosse achada culpada, vou dizer assim, porque não dá detalhes, se ela fosse achada culpada, está culpada. Se ela fosse achada inocente, está inocente e boa. Julgou, resolve a causa, libera a pessoa para a pessoa viver a vida. Essa mulher, ela estava impotente diante da situação, mas em momento algum ela parou de pedir, de buscar, de clamar a esse juiz por justiça.
E esse juiz, em um determinado momento, ele conversando com ele mesmo, ele diz: eu não aguento mais. Eu estou cansado dessa pessoa ficar me enchendo, ficar me torrando, ficar me amolando, ficar me incomodando. Eu estou cansado. Eu vou resolver o problema dela para ela parar de encher a minha paciência. E você vê, irmão, que tem hora que as pessoas, às vezes, você talvez já se viu em situação assim, tem hora que a pessoa estende a mão para você, não é porque ela está preocupada com você, não. Ela estende a mão para você porque ela quer liberar você para você não ficar enchendo a paciência dela. A gente tem que saber entender os tempos. A gente tem que saber ter o discernimento da situação. Às vezes a pessoa está fazendo algo para você, não é porque ela te ama, não é porque ela acha você legal, porque ela acha joia, é porque ela não quer ser amolada, não quer ser incomodada. Já que ela não quer ser incomodada, ela resolve e libera você. Vai, segue, vaza, cai fora, some, desaparece, vira chapéu velho, vira fumaça, deixa eu aqui com a minha vida, que eu não estou para perder tempo com ninguém. E nós temos que saber entender. Entendeu? O texto ele nos mostra esse tipo de pensar. Eu vou fazer justiça, assim ela para de me importunar. Agora no verso de número 6, diz assim, o Senhor continuou. Jesus estava conversando com os discípulos. Ele diz assim, ouçam o que diz o juiz iníquo, injusto. Ouçam o que... Então Jesus ele fala agora para os discípulos, preste atenção na fala do juiz. Qual foi a fala do juiz? Essa mulher não para de me importunar, eu vou fazer justiça para ela parar de me importunar e me deixar quieta. Jesus está convidando os discípulos a pensar naquilo que o juiz falou. Vou fazer justiça, assim ela não me importuna mais. Pense nisso, ele falou para os discípulos. Só que quando Jesus está falando com os discípulos para pensar na fala do juiz, nós temos que entender que a conversa e a tônica da conversa não é justiça. A tônica da conversa não é a ajuda ao próximo. A tônica da conversa está no versículo 1. Conversou Jesus com os discípulos, procurando passar a eles o entendimento sobre o dever de orar sempre e não desanimar nunca, porque muitas vezes nós nos vemos como essa viúva, impotentes diante de situações de uma ordem de grandeza que nós não teremos condições de fazer nada. Quem era aquela mulher diante daquele juiz? Ninguém. Qual era a causa daquela mulher diante da autoridade daquele juiz? Ela simplesmente não tinha o que fazer. Mas é interessante que Jesus diz assim, mesmo aquela mulher vivendo aquela situação, aquela dificuldade toda, diante de alguém que não temia a Deus e não se importava com as pessoas, de tanto ela pedir, em um dado momento, não foi por amor, não foi por misericórdia, não foi por compaixão, não foi por coleguismo, não foi por um ato de bondade ou de caridade, foi para se ver livre daquela mulher, mas aquele juiz julgou a causa dela. E aí num outro texto Jesus ele nos ensina, vocês são maus, mas quando o filho de vocês pede pão, vocês dão pedra para o filho de vocês? Quando o filho de vocês pede peixe, vocês dão serpentes para os filhos de vocês? Não. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai, se você pedir algo a Ele, Ele lhe dará o Espírito Santo. Deus está agora mostrando, na pessoa de Jesus, Ele está mostrando que se uma pessoa, vou usar o termo má, ela pode fazer algo por alguém, por conta dessa pessoa tanto pedir, quanto mais Deus, que é bom, pode fazer algo por todos nós. Quanto mais Deus. Verso de número 7. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? E é aqui que eu encaminho o final da nossa conversa, irmão. Eu comecei falando com você
do remédio, do medicamento, do tratamento, da forma como Deus vai tratando com cada um de nós. E às vezes nós ouvimos e recebemos com alegria, às vezes nós ouvimos e não recebemos com tanta alegria assim. Eu falei com vocês a respeito da importância de nós entendermos que Deus está agindo em nossa vida e nós devemos de acreditar que Ele tem a resposta certa, o remédio certo para todos nós. Aqui ele diz: acaso não fará justiça aos seus escolhidos? O irmão, a irmã tem uma causa, tem uma questão. E às vezes o irmão, às vezes a irmã se vê numa situação tão difícil, tão limitada. Mas olha para o texto. O texto nos convida a acreditar. O texto nos convida a não desanimar. E aí, meu irmão, minha irmã, não importa como você veio para cá. Não importa o que você traz na noite de hoje em sua bagagem. Pastor, eu venho para cá com uma dificuldade terrível no meu casamento. Meu casamento, ele não está fácil, não. O senhor acha que está fácil? Irmã, com todo respeito, eu não sei como que está o seu casamento. Mas se você fala que não está fácil, é porque não está fácil. Mas mesmo ele não estando fácil, o texto está nos convidando a acreditar que esse casamento pode ser transformado. Pastor, o senhor não conhece o meu marido, o senhor não conhece a minha esposa. O texto nos convida a orar sempre e não desanimar nunca. O senhor não sabe o que eu estou passando lá em casa com os meus filhos. Eu não sei. Mas o texto nos convida a orar sempre e não desanimar nunca. A minha vida profissional, pastor, a minha vida financeira, ela está virada de ponta cabeça, ela está bagunçada. Pastor, eu nem sei por onde vou começar. Bom, eu tenho uma boa notícia para você. O texto nos convida a orar sempre e não desanimar nunca. Pastor, é uma questão física que eu já fui num médico, fui no outro médico, fiz exame, as coisas parecem que não se resolve, parece que em vez de resolver está ficando mais complicado, eu já nem sei. A Bíblia diz para você: ore sempre e não desanime nunca. Essa palavra ela não é minha para você, essa palavra é de Deus para você. Essa palavra ela é alimento, ela é sustento para você. Essa palavra ela não é palavra de onda que eu vou falar para você. Pega a sua prancha aí e vamos surfar nessa palavra. Negativo. Essa palavra ela é palavra que traz para você o entendimento do chão firme. Do chão aonde você vai entender e vai acreditar que por mais difícil que esteja a situação, por mais que você se veja como aquela mulher, impotente diante de algo, se os seus pés estiverem bem firmados na rocha que se chama Jesus, você vai orar e você vai orar e você vai orar, em um dado momento Ele vai responder a sua causa, porque até mesmo um juiz que não teme a Deus e não está preocupado com os homens, em um dado momento, ele julga a causa da pessoa, porque ele não quer ser importunado. Quanto mais Deus, que quer ouvir a minha voz, a sua voz, a nossa voz, porque orar é falar com Deus. Fale para quem está pertinho de você: a sua voz soa agradável aos ouvidos de Deus. Fale com Deus. Para finalizar a conversa, porque alguém mesmo ouvindo todos esses pontos que eu pontuei com você aqui, alguém ainda pode, pastor, mas será? Eu vou pontuar com você algumas questões de respostas, de orações que estão na Bíblia. Nós não vamos ler todos os textos. Eu vou citar, você anota e você vai conferir. Meu problema é com a família, pastor. Gênesis 18, 23 ao 33 diz que o Abraão orava pela família dele. O Abraão orou pela família. O Ló estava morando numa região que seria destruída por fogo e por enxofre, mas o Abraão orou pela família dele. A história você já sabe.
Deus tirou o Ló daquela região. O Ló, as filhas do Ló foram salvas. A mulher do Ló se perdeu porque ela resolveu abrir mão de olhar para frente e resolveu ficar olhando para trás. Quem quiser ficar olhando para trás já está avisado. Vira estátua de sal. Então você vai escolher. Pastor, mas eu não posso deixar para trás tanta coisa para trás. A mulher do Ló só perdeu a bênção dela porque ela ficou olhando para trás. O Ló e a casa dele foram salvos. Intercessão, oração. Outro texto, 1 Crônicas 4, 9 e 10 vai dizer sobre o Jabes. Pastor, o meu problema é a honra. As pessoas não me honram, as pessoas não me valorizam, as pessoas não me veem, as pessoas não... Eu faço e parece que ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Estou lá na empresa, estou na minha casa, parece que eu faço na minha casa e ninguém me enxerga. Faço na empresa e ninguém me dá o valor. Pastor, olha, o meu problema é esse, eu estou me sentindo incomodado. O Jabes, ele orou a Deus. E a Bíblia diz que o Jabes, ele se tornou o mais ilustre da casa dele. Se o problema é esse, ore. Tem outro texto ainda, Mateus 9:38. Meu problema são recursos, pastor. Preciso de recursos, preciso de ajuda, Mateus 9:38 vai falar assim, rogai, pois, ao Senhor da seara para que ele envie ceifeiros. Pois a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Se você rogar, se você orar, se você pedir, Deus vai enviar todo o recurso, todo o suporte, toda a estrutura que você está necessitando. Tem um outro texto ainda, livramento, pastor, o negócio é livramento. A Bíblia diz que o Pedro estava na prisão, Atos 12, do 5 ao 11. O Pedro estava na prisão, na casa do Pedro havia oração, a igreja estava orando pelo Pedro. De repente, um anjo apareceu junto do Pedro naquela prisão, e o Pedro foi libertado miraculosamente. Precisa de livramento? Ora, irmão, ora, que assim como Deus agiu na vida do Pedro, Ele age na sua vida ou na vida de um familiar seu. Último texto, e nós vamos finalizar fazendo a oração. Romanos 10, 13, diz assim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pastor, meu problema é salvação, preciso de salvação na minha casa, preciso de salvação na minha família. Ora, irmão, ora. A noite de hoje, a reflexão para todos nós da noite de hoje, vai nos convidar a pensarmos no poder da oração, na importância da oração, na importância de nós termos um caderno, um papel, uma folha, com os nossos pedidos, com os nossos nomes, pedindo a Deus para agir em favor dessa questão, daquela questão, dessa pessoa, daquela pessoa. Sabe, aí eu finalizo trazendo aquele pensamento da onda, do motivacional, onde muitas vezes a pessoa, na hora do aperto, tudo o que ela tenha. Quem já comeu pão, que vem aquele pão que você olha e fala, que pão delicioso, pão francês, você pegou ele assim, na hora que você apertou, só tinha casca. Quem já pegou? Dá uma raiva ou não dá? Vou falar, mas é com todo respeito. Igual pastel de feira, né? Que é famoso. Eu gosto do pastel de feira, inclusive de vez em quando eu como um pastel ali na feira, né? Mas o pastel de feira, ele é conhecido, que a turma fala, se aperta ele só sai fumaça de dentro, não sai mais nada, né? Um crente que não ora, ele é desse jeito, ele é vazio. Na hora do aperto ele faz besteira, porque ele quer ver a resposta, ele quer ver o milagre, ele quer ver acontecer a resposta na vida dele, mas ele está como o pão francês, que só tem casca, não tem nada por dentro, como aquele pastel, que não é o da feira, que é o do chinês lá da esquina. Não, do chinês também não, vai falar que daí está perseguindo uma nacionalidade, né? É aquele pastel vazio que só tem fumaça, tá bom, irmão? Assim não se arruma um rolo com ninguém, que é o que menos a gente quer, é rolo, né? Pelo amor de Deus. Por isso, ora, irmão, ora. Eu vim aqui para o senhor falar para mim orar. Não, eu não. Você não veio aqui para me ouvir falar, você veio aqui para ouvir Deus falar. E Deus está falando para você, ore e ore, que você vai encontrar a sua resposta. Vamos ficar em pé?
os músicos nos ajudem. Nós vamos cantar Vejo que a vitória do Senhor está chegando aqui nesse lugar, tá bom? Pode já vir se organizando aqui, e eu quero te incentivar agora a levar seu pensamento a Deus, a exercitar a oração, a aprender a orar. Comece a falar com Deus. Pastor, eu preciso de uma resposta. Essa semana é a semana da resposta. Comece a conversar com Deus agora. Mas ore, irmão. Ore acreditando que a resposta vai chegar. Ore. Jesus ensinou para os discípulos o dever de orar sempre e não desanimar nunca. Não desanime. Não desanime. Está difícil, pastor, que luta, que prova. Eu sei, para mim também não está fácil não. Mas a palavra é orar sempre e não desanimar nunca. Fale com Deus. Converse com Deus. Comece a conversar com Deus. Eu não sei nem como que ora, pastor. Eu nunca orei. Eu só pego minha prancha e surfo nas ondas que vão chegando aí. Então eu vou dizer para você, diga assim: Deus me ajuda, Deus me abençoa, Deus me livre, Deus me salve. Aquilo que você está precisando, você vai pedir para Deus te ajudar. E Deus vai te ajudar, Deus vai te responder. Você vai ver que essa questão aí, daqui a pouco ela estará revertida. Fale com Deus, converse com Deus. Meu Deus querido, em nome de Jesus, eu oro agora por esse irmão, eu oro por essa irmã, eu oro, meu Pai, porque eu sei que pessoas como eles, pessoas como eu, nós chegamos até um templo, ó Deus, como esse, na busca pelo Senhor. Nós não viemos aqui para ouvir a voz de um homem, não viemos aqui para ouvir uma música que vai mudar a nossa história. Nós viemos aqui para nos relacionar com o Senhor, e a oração é falar com o Senhor. Meu Deus querido, em nome de Jesus eu oro agora e peço a bênção sobre cada homem, a bênção sobre cada mulher, a bênção sobre cada casa, a bênção sobre cada família, a bênção sobre cada profissional. Que o milagre aconteça, a resposta chegue, o impossível seja liberado, aquilo que está travado na justiça, aquilo que está travado numa repartição pública, aquilo, ó Deus, que está alojado nessa família, trazendo vergonha, humilhação, trazendo dor. Em nome de Jesus eu oro agora, Pai, para que toda obra do maligno, toda força das trevas, toda fúria do inimigo das nossas almas, ela seja repreendida na nossa casa, na nossa família. Esteja manifesto o teu poder, esteja manifesta a tua bondade, esteja manifesto, ó Deus, a tua unção. E meu irmão e minha irmã, volte para casa com essa chave chamada oração, e eles façam uso dessa chave diariamente, porque essa chave, a oração, abre as portas para que nós possamos nos adentrar diante de Ti diariamente e conversarmos com o Senhor como filhos, para a glória, para a honra e para o louvor do Teu nome. Diga amém.